Olá, queridos amigos, queridas amigas, como é gostoso estar aqui novamente, trazendo uma mensagem, refletindo sobre essa mensagem, acerenando nossos corações, não é verdade? Que prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos trazer hoje uma mensagem intitulada Libertação Espiritual. É uma mensagem de Albino Teixeira, que está lá na obra Caminho Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E aqui, então, Albino nos fala: a criatura terrestre pode realmente aproveitar-se de leis que não subscreve, manobrar vantagens que não conquista, cruzar caminhos que não talha, habitar a casa que não levanta, comer o pão que não produz, trajar o fio que não tece, ampliar processos de reconforto que não inventa, colaborar na execução de programas que não planeia, utilizar veículos que não fabrica, medicar-se com medicamentos que desconhece. Todas essas operações consegue a pessoa humana efetuar, ignorando muitas vezes onde o bem, onde o mal, onde a sombra, onde a luz. Devemos convencer-nos, no entanto, de que para libertar-se efetivamente diante da vida, a criatura terrestre há de raciocinar com a própria cabeça. Ninguém pode viver a toda hora com discernimento emprestado. É por isso que somos chamados, na doutrina espírita, a estudar, instruindo-nos, e pela mesma razão advertiu-nos Jesus de que apenas o conhecimento da verdade nos fará livres. Se aspiramos, assim, à conquista da emancipação espiritual para a imortalidade, é forçoso que cada um de nós desenvolva com esforço próprio as sementes de verdade que traz consigo. Então, Albino Teixeira nos leva, não é, a raciocinarmos sobre como nós podemos buscar, alcançar a libertação espiritual. Então, ele vem primeiro trazendo elementos que nos fazem verificar que tudo aqui na matéria, muitas vezes, dependemos, né, do que o outro faz para que a gente possa usufruir daquilo. Então, nós vamos comer o pão, mas a gente não vai semear o trigo, a gente não vai pegar e levar, né, a espiga para a manufatura, para depois, não é, se fazer o pão. Então, nesse do trigo, da semente, né, vamos dizer assim, lá na terra, até chegar ao pão que a gente come do cafezinho da manhã, do nosso lanche matinal, olha, veja por quantos processos isso passa e quantos são as mãos que ali se debruçam para que a gente possa comer aquele pão quentinho. Não é verdade? Aí ele fala muitas vezes o fio que não tece, quer dizer, a roupa que nós vestimos. Nós também vestimos e não temos a noção de como é feito, quantas mãos, né? Por quantas mãos, né? Isso passa para que a gente possa ter o tecido, não é verdade? Utilizar os veículos que nós não fabricamos, não é verdade? A gente está lá buscando por um carro, mas a gente não sabe quem fabrica e não sabe quais são os desafios para que realmente possa haver
a manufatura daquele veículo. E a questão dos medicamentos. Quando estamos doentes, necessitados de uma medicação, nós vamos à farmácia e compramos a medicação. Mas a gente desconhece como é feita aquela medicação, a gente desconhece o que são aqueles elementos que ali estão, que vão nos fazer o bem, não é? Para que a gente possa curar daqueles efeitos. Então, tudo que nós temos aqui na matéria, na questão das leis também que ele coloca, né? Nas questões das vantagens que nós temos, muitas vezes temos vantagens, mas nós não conquistamos essa vantagem. Vantagem chega por conta, ou seja, do meu status social, ou seja, pelo conhecimento, a inteligência que eu tenho desenvolvida, não importa. Então, veja que tudo que nós temos e vivenciamos aqui, muitas dessas coisas, elas existem, nós usufruímos dela, mas nós não nos esforçamos para realmente conquistar, conseguir, não é? E aí, então, ele vem nos dizendo que nós devemos nos convencer, então, de que para nós nos libertarmos, porque ele está falando da libertação espiritual, para nós libertarmos efetivamente diante da vida, nós temos que aprender a raciocinar com a própria cabeça. Então, quer dizer, para a gente se libertar de todas essas questões que nos prende aqui a matéria, né? Onde temos essas facilidades, nós temos que, para nos libertarmos e buscar o ser espiritual que nós somos, nós temos que aprender a raciocinar com a nossa própria cabeça. Então, aprendermos, por exemplo, a agradecer o pão que estamos comendo, não é? Durante aquela manhã, o leite que estamos tomando, e assim sucessivamente. E aí ele diz que ninguém pode viver a toda hora com discernimento emprestado. Então, quer dizer, aquele que tem o discernimento, ele conquistou. E eu não posso, não é, viver pelo discernimento do outro. Eu tenho que criar o meu próprio discernimento. E aí ele diz, é por isso que nós somos chamados, a doutrina espírita, a estudar. Estudar para o quê? Para nos instruir da mesma forma como Jesus nos incentiva a conhecermos a verdade, porque somente a verdade é que vai nos libertar, né? E isso é importante, né? A verdade vai nos libertar. Todas as vezes que nós mergulhamos na verdade do Cristo, nós nos espiritualizamos. E nos espiritualizando, nós nos libertamos ainda daqueles vícios, daquelas paixões que muitas vezes guardamos em nosso coração. Se aspiramos, e aí ele vem com o lembrete, né? Se aspiramos, assim, à conquista da emancipação espiritual para a imortalidade, é forçoso que cada um de nós desenvolva com esforço próprio as sementes da verdade que traz consigo. Então, nós temos as sementes em nós que são as heranças que nós recebemos do Pai. Todos somos filhos do Pai, portanto, nós herdamos, né, todas as virtudes que nós temos em nós. Agora, é preciso desenvolvê-la. E para desenvolver, para que a gente possa conquistar a libertação espiritual, a emancipação espiritual, como ele diz aqui, é preciso nós nos esforçarmos. Somente através do esforço, do trabalho, do querer, do ter a vontade firme em conquistarmos, é que nós vamos conseguir, na verdade, vencer e nos libertar. Tá certo? Então, Jesus, ele não veio aqui nos tirar os desafios.
os desafios existem para que nós possamos crescer. Então, fiquem na paz do Senhor, que a paz, a misericórdia, as bênçãos do Pai Criador estejam no coração de todos, que tenhamos aí, não é, aquele coração acerenado. E até a próxima vez.